Olá, boa noite. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade, né, de estar aqui, de poder estar falando com vocês mais uma vez, e tenho intenção de falar outras vezes, falar um pouquinho do que Deus fez na minha vida. Enfim, hoje eu quero falar sobre fibromialgia, um pouco da dor, do que é a dor, do grau, e falar um pouquinho sobre doações. Desculpa. Então, em primeiro lugar, eu quero pedir desculpa a vocês da maneira que eu me coloquei, porque eu fui tão pura como eu estou sendo agora, tá? Diante de Deus. Como eu falei, eu orei uma semana pedindo a Deus se eu faria ou não faria. Gente, é muito difícil uma pessoa se expor a uma rede social para dizer que está passando dificuldade, para pedir ajuda, né? Botar na rede social que você comprou um carro, que você comprou uma casa, é bênção, glória a Deus. Isso é muito fácil. Ou outros objetos que você deseja, e Deus, ele te abençoa e te dá, mas expor a sua vida, botar a sua cara para bater, que muitas pessoas nos amam e muitas nos odeiam, né? Jesus não foi diferente, mas eu quero passar aquilo que eu estou vivendo, tá? E sobre o valor que eu falei, aqueles que não puderem me ajudar, que não tiverem medicação, que não tomam medicação, mas que têm uma vida financeira, né, razoável, pensei dessa maneira, que possa me doar, né, o dinheiro que eu possa comprar mais medicamento, porque eu não tomo medicamento um mês, eu tomo todos os meses, e acaba muito rápido, porque é amostra grátis, e eu glorifico a Deus por ser amostra grátis. Eu ganhei alguns colírios de uma amiga minha, não é hora de eu agradecer, né, um lubrificante, desculpa, muito remédio. Se eu errar nas palavras, vocês me perdoam, muito pigarro, de muita medicação, tá, gente? Então, o meu esposo sempre trabalhou, eu sempre trabalhei, tá? Para quem não me conhece, eu trabalhei 17 anos como cabeleireira, fiz muito cabelo, trabalhava até de madrugada, né? E a fibromialgia, ela faz isso. Ela costuma dar mais, né, na mulher, de 10 mulheres, 2 homens, 3 homens têm. O resto são mulheres. E elas começam com trabalhos repetitivos. Você que trabalha muito com, né, na época do banco, batia, usava muitos dedos, os punhos, as pessoas ficavam, né, com síndrome do túnel, síndrome do túnel do carpo. Eu vou operar porque, olha, meu pulso vocês estão vendo, bem inchado, né? Eu não tenho preparo, gente, eu não tenho jogo de luz, eu não tenho nada. Eu vim aqui com a cara e com a coragem falar da minha necessidade. Então, meu esposo tinha condições de comprar as minhas medicações, eu também, e aí eu fui parando, eu tive que parar de vez. Comecei, não descobri tão rápido, né? E o que eu quero falar para vocês, algumas pessoas comentam, né, que trabalham, que sentem dor, mas não é assim. Gente, infelizmente, eu sinto dor todos os dias. Eu tenho vídeos que eu posso mandar para vocês, se vocês tiverem curiosidade, querer saber alguma coisa, tá? Eu tô aberta para responder também. Então, a fibromialgia, ela
ela é uma coisa louca, ela é uma doença maligna, sabe, que eu falo para Deus, Senhor, eu não aceito, porque Deus morreu naquela cruz, ele sofreu tanto para levar sobre ele todas as nossas enfermidades, e eu tenho certeza que ele não botou enfermidade em ninguém, são consequências da vida, todo mundo vai passar por problemas, todo mundo vai ter os seus momentos de dor, de sofrimento, de choro, porque a gente não vive só de alegria, né? A vida, ela vai nos ensinando conforme a gente vai amadurecendo. Então, infelizmente, eu adquiri essa doença a partir da perda do meu pai, e eu já trabalhava muito, eu sentia muitas dores no cotovelo, no joelho, sentia muita dor nos pés, na perna, comecei a usar meia, né, eu usava na rua, no salão, todo mundo perguntava meia de compreensão, né, por causa da má circulação, fui no médico, a doutora viu má circulação, o angiologista muito pouco. Gente, eu tô falando um pouco rápido, meio sem pausa, porque vocês sabem como é que é, né, a rede social, o tempo que a gente tem. O meu celular, ele é de pouquíssima capacidade, então eu tenho que ser breve. Mas tem pessoas que é o grau 10. Então você acorda com dor e você dorme com dor. Quando o médico me deu a alta, ele falou assim, Simar, você tem fibromialgia. Essa doença não tem cura, tá? E você vai ter que aprender a conviver com ela. Você vai acordar com dor e você vai dormir com dor todos os dias. Eu falei, doutor, eu não aceito isso, sabe? Eu saí dali não aceitando. E aí a minha vida só passou a melhorar desde o momento que eu aceitei. Eu tive que aceitar para me cuidar. Eu tenho 5 laudos de médico, aliás, 6 laudos, e estou indo para o 7º, de médicos que tratam, sabe? Que é um conjunto. A fibromialgia, ela é nas articulações, as dores nas articulações, a analgesia é outra coisa, né? Você não pode ter um choque. Então tem gente que tem tudo junto. O que aconteceu comigo desencadeou no meu nervo central. Gente, o meu médico, eu me trato com psiquiatra, com psicólogo, com neurologista, com reumatologista, com hematologista, ortopedista, né? E agora eu vou ter que me tratar com nutricionista, porque a gente não pode comer glúten, a gente não pode comer várias coisas. Eu quero que vocês percebam o meu olho. Esse olho direito eu estou movimentando bem, ele está na altura normal, esse olho já está diferente. Isso é chamado epitose, sabe? Gente, é muito triste você ter uma doença crônica, né? O câncer, a fibromialgia, porque vocês não têm noção, sabe, de como é a fibromialgia. Hoje cresceu muito por causa da Lady Gaga, que a Lady Gaga veio para o Brasil, graças a Deus, né? Não por ela ter essa doença. O dinheiro todo que ela tem no mundo não tira a dor que ela tem. Gente, a fibromialgia, você toma Tramol e morfina, ela somente alivia, ela é o paliativo. Todos os medicamentos que eu enviei para vocês são paliativos. Então eu quero dizer para vocês que eu conheço o caminho das pedras em relação aos médicos, a Defensoria Pública, né, que quando meu pai teve doente com câncer, eu perdi meu pai com câncer, foi através disso tudo que eu vivi 6 meses dentro de um INCA e eu perdi a minha saúde. E tudo é um propósito, né? Eu já pedi a Deus para levar a minha vida de tanta dor. Nunca tentei me matar, já pensei em sumir, porque essa dor é a pior dor que existe. Gente, eu tô conversando com vocês, eu tô com dor. Mas eu tenho que aprender a viver, porque como que eu vou viver? Ou eu aceito viver com dor, tomando esse monte de medicação, porque eu já fui em milhares de médicos, eu estudo sobre a fibromialgia, sabe, eu estudo sobre várias patologias,
que trouxe a fibromialgia. Então, assim, eu sei que tem lá atrás a Cidade Nova, atrás da Cidade do Samba, a Defensoria Pública, porque eu fui lá. Lá é só, como é que se diz? Só do Estado, entendeu? Prefeitura, e não atende. O meu caso, o caso do meu pai era caso federal, então era lá na rua, na Assembleia, na Rua da Assembleia, número 77, quem precisar, gente. Porque eu resolvi falar aquilo para vocês, porque eu estava com necessidade. Necessidade, eu tenho um carro usado, né, já velhinho, mas que me leva para o hospital, porque eu não posso desfazer do meu carro, porque eu não pego um ônibus, eu não pego uma van, porque eu não levanto as pernas. A fibromialgia, ela te destrói. E aí veio a osteonecrose. Então, assim, gente, eu corri muito atrás de medicamento e de laudos, porque você tendo laudo do médico, você leva na defensoria e aí eles vê se eles te dão o aval na hora, o juiz, ou se você espera o retorno deles. Para honra e glória do nome do Senhor, eu ainda fui na 11ª, 7ª vara criminal, consegui, já era noite, sem comer, sem beber, pela vida do meu pai. Porque é meu pai, e a palavra de Deus diz que a gente tem que honrar pai e mãe. Meu pai vivia a vida dele do jeito que queria, mas era meu pai, eu amava, e eu faria tudo novamente. Então, o que eu quero dizer para vocês, não vou entrar nesse meio, que eu conheço, eu sei, mas os meus medicamentos, talvez com certeza não entre na Justiça Federal, porque é remédios caríssimos, é somente para dar, sabe, o juiz dá aval, defensor público de mandar para o juiz para liberar uma internação, e muitas das vezes eles não acatam, você volta novamente, entendeu? É muito difícil, eu não tenho pernas para andar, as minhas pernas são o meu marido nesse momento. Tá, gente? É ele que me leva para um lado e para o outro. Então, eu quero dizer para vocês que Deus já me abençoou, tá? Através do primeiro vídeo que eu fiz pedindo ajuda, pedindo sim, porque eu tinha muita gente, os médicos me doavam, a minha igreja comprava só num dia quase R$1.000, eu morria de vergonha, entendeu? Porque eu congrego nessa igreja há mais de 20 anos, mas mesmo assim, e eles ali me dando apoio, só que houve a pandemia e ninguém mais, meu marido parou de trabalhar, não teve mais condições de trabalhar, né? Ele também trabalhava com profissional liberal, então assim, não teve mais como, e piorou o meu caso, porque ele teve que cuidar de mim, enfim, e a minha vida mudou completamente. E, gente, a dor da fibromialgia, ela atinge os dentes. A fibromialgia, ela atinge os olhos. A fibromialgia, ela atinge o ouvido. Ela deixa a pessoa surda porque ela dá zumbido no ouvido. Eu tô falando aqui porque no grupo que tem sobre fibromialgicos, existem vários grupos. Ninguém pode falar certas coisas e não pode sair nada dali, porque é só a vida dos fibromialgicos, o que eles passam, o que eles falam que vão fazer, uns que vão se suicidar, outros que se suicidam, as dores que as pessoas, nós ficamos de madrugada, falando um com a outra, sabe? E falando, me ajuda, eu não estou conseguindo dormir, qual remédio você toma? E já fiquei 5 noites acordada. 5 noites, mas eu tenho um momento que eu tô com dor 5, sabe? E esse momento, gente, eu podendo estar numa piscina, sorrindo, mas com a minha alma, sabe, abatida, abalada, porque eu sofro de depressão, de pânico e síndrome do intestino irritável. Eu tive problema no intestino, no fígado, né? Quase eu tive uma hepatite ou
afetar o meu pâncreas. Eu fiz um tratamento terrível, no meu estômago por causa de medicações. Eu acho que eu tomei milhões de medicações até agora, há quase 5 anos, os 5 anos não contam certo. Então, gente, é isso, sabe? Então eu vim falar aqui porque é que eu posso falar, sabe o que é uma fibromialgia? Ela dá dor abdominal, a barriga cresce, entendeu? A cabeça da gente parece que vai explodir, é uma dor de cabeça horrenda, sabe? Então, assim, não é um conjuntinho de remédios de coquetel que vai passar, não é. Eu não respondo mais às medicações, eu tenho que fazer tratamento com a cannabis, eu luto, já fui na UFRJ, já falei com doutoras, então agora entrou nas farmácias, mas ainda está muito caro, e aqui no Brasil não se pode, né, a cannabis entrar, porque você não pode falar que a cannabis é a maconha, e a substância vem toda dali. Quem criou maconha, gente, foi Deus. Foi Deus, com alguma finalidade. Ela tem mais de 100 substâncias que tiram, sabe, como se diz, perdão, que cura Alzheimer, que cura câncer, que melhora 80% do Alzheimer, do câncer, do lúpus, da fibromialgia e de outras doenças crônicas, né? Então, assim, a pessoa fazendo uso, é uso medicinal, é uso liberado pelo juiz, pelo advogado, mas é muita luta no Brasil, porque nos outros lugares, no mundo, meu irmão mora em Portugal, minha outra filha foi lá para o Canadá. Gente, eu moro numa comunidade. Então, aonde que eu vou ter liberdade de ter um plantio para me tomar uma medicação? Porque eu tomo todas as medicações. E eu posso morrer com um câncer de tanto remédio no meu fígado e no meu estômago. Sabe, gente? Então, assim, eu quero dizer para vocês, eu sinto dor todos os dias da minha vida. Desde o dia que eu tive essa doença, apareceu na minha vida. E não é pouca. E você sabe por que nós entramos em depressão? Porque ninguém aguenta dor, ninguém aguenta tortura, ninguém aguenta, sabe? E eu tenho superado isso tudo porque eu tenho um Deus. E esse Deus tem me sustentado, me dado forças para continuar. Muitas das vezes eu falo, Deus, eu não vou conseguir, eu não aguento mais. E a palavra de Deus diz que Ele não permite que nós passemos por um jugo, por uma provação que nós não suportemos. Mas eu falo para vocês, tem hora que não dá para a gente suportar. É muito difícil. E eu não vou sair pela rua assim chorando. Eu tenho que tomar os meus remédios, andar dopada. Hoje eu vim menos dopada falar com vocês, né? Eu quero vir um dia dopada para vocês verem como eu fico. E assim, quero contar um pouco depois da minha vida e tudo aquilo que Deus colocar no meu coração, gente. E era isso que eu queria passar para vocês, tá? Da maneira, se eu fui grosseira, eu acredito que não, porque Deus já me abençoou, enviando pessoas para me abençoar financeiramente. Eu não pedi valor, olha, 50, 100, 200, não, de maneira nenhuma, aquilo que a pessoa puder dar. E eu falei na finalidade de ter um empresário, quem sabe está me ouvindo agora. Eu uso tantas medicações que eu não tenho condições de comprar. E muita doença que a fibromialgia me trouxe. Então eu quero dizer para vocês que isso dói na alma, tá? Dói muito na alma. E cada um tem um grau. Ninguém reage igual a ninguém. Graças a Deus, vocês que têm a fibromialgia, lute, que não atingiu o teu nervo central, graças a Deus que você não passou por uma emoção, por um problema, por uma somatização de problemas, entendeu? Lute, fazem caminhada, fazem aeróbica, fazem, sabe,
exercício, que isso ajuda muito, porque depois que você chega num grau que eu cheguei, é muito difícil. Mas para Deus nada é impossível, eu creio nesse Deus, tá bom? Uma boa noite para vocês e um beijo, que Deus abençoe vocês do fundo da minha alma, grandemente, tá bom? Ficam na paz, boa noite.